Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro Mary Barton, da Elizabeth Gaskell. Mary Barton é um romance sobre a Revolução Industrial que foi publicado na Inglaterra em 1847, que vai falar um pouquinho mais sobre esse período da história inglesa. A Elizabeth Gaskell, ela se casou com um reverendo e ela se mudou para a cidade de Manchester, que naquele momento ela era o coração da Revolução Industrial, desse novo momento da história inglesa, né? Em que as questões sociais estavam mudando, a questão da indústria estava nascendo, e Manchester era o local onde tudo isso acontecia em primeiro lugar. Então a Elizabeth Gaskell, depois de casar, ela começou a ter acesso a esse novo momento. E é sobre isso que ela vai falar em vários dos livros dela. Esse livro aqui, ele vai surgir quando, em 1845, um dos filhos da Elizabeth Gaskell, ele morre e ela entra num momento meio depressivo e o marido dela sugere que ela escreva para melhorar, para tentar sair dessa situação, e ela, observando o que acontece ao redor dela, escreve esse livro que vai pegar um pouquinho dessa sociedade de Manchester. Mary Barton é um livro sobre a Revolução Industrial, é um livro sobre a situação que está acontecendo na Inglaterra naquele momento, e apesar dele ter o nome, né, Mary Barton, e falar dessa mulher, quando você lê fica bem visível que a questão principal é realmente a situação, essa dicotomia entre empregados e patrões. Na primeira metade do livro, a gente vai encontrar um grupo de pessoas, um grupo de operários que vivem em Manchester, que trabalham nas fábricas, e a gente vai acompanhar o dia a dia dessas pessoas. E é um grande choque quando a gente começa a ler e percebe as condições desumanas com as quais essas pessoas viviam dentro daquele contexto. Porque a Revolução Industrial, ela tem dois lados muito diferentes. Ela tem o lado do desenvolvimento, que foi muito grande para a Inglaterra, mas também tem o lado desumano, né, que era para os operários, para essas pessoas que viveram esse momento e que sofreram muito com isso. A segunda metade do livro vai ser realmente mais focada na Mary Barton, que é filha de um operário e que ela está envolvida em um triângulo amoroso, porque ela é apaixonada pelo filho do dono de uma fábrica e existe um operário que é apaixonado por ela. E a Mary Barton, ela não quer viver nessa vida para sempre, né, de ser pobre, de ser miserável. Então ela sabe que o objetivo dela é casar com esse filho do dono da fábrica para que ele consiga tirar ela dessa situação. E esse triângulo amoroso, ele vai se desenvolver e vai se transformar numa tragédia, que é o que vai levar o livro até o final. E esses dois assuntos, né, a tragédia do triângulo amoroso e as condições da Revolução Industrial, eles vão se chocar em algum momento. Esse é um livro que ele fala do coração desse momento da história da Inglaterra. É um livro que não poupa nos detalhes, né, da infelicidade dessas pessoas e da situação triste no qual elas viviam. Você tem crianças morrendo de fome, literalmente, morrendo por causa da saúde precária, por causa da situação horrível do local onde elas viviam. E esse livro vai falar um pouquinho sobre o início da questão do sindicato, sobre a luta dos trabalhadores, né, nesse contexto, sobre como era essa disputa entre empregados e patrões. É o momento em que esses direitos, que hoje são universais, eles estão começando a surgir. Não existem ainda leis que impedem que um trabalhador trabalhe 18 horas por dia, que uma criança trabalhe 16 horas por dia, não existe nada. Então, nesse momento, a Elizabeth Gaskell, ela nos mostra o início desse movimento, o início da situação dos operários, dos sindicatos, da luta pelos direitos dos trabalhadores, que nasce ali em Manchester, que começa em Manchester e que ela passa através dos personagens do livro. A questão da solução, né, dessa dicotomia, para Elizabeth Gaskell é o diálogo. É até um pouco utópico nesse momento, né, no qual ela escreve, que ela acha que se os operários e os patrões sentarem e tiverem um diálogo, eles vão chegar a uma solução. A gente sabe que a situação é um pouquinho mais complicada, né, do que simplesmente chegar a um consenso por diálogo, mas ela sugere isso no livro e para ela isso seria o suficiente. Então a gente vê essa ideia da Elizabeth Gaskell de como solucionar esse momento desumano, né, através do diálogo. Eu ainda sou mais fã do outro livro dela, que é o Norte e Sul, que eu acho que ele é mais completo, ele me chamou mais atenção, ele tem mais elementos que eu realmente gosto. Esse livro aqui, eu acho que ele só pecou um pouquinho na questão da personagem principal, que é a Mary Barton, porque eu não senti nenhuma conexão com ela, eu acho que ela meio que caiu de paraquedas ali, não era pra ela ser a protagonista, dá pra perceber isso, então eu acabei não criando uma conexão com ela. Isso fez com que eu não gostasse tanto
tanto assim do livro quanto eu gostei de Norte e Sul. Mas mesmo assim é um livro ótimo, né? É um livro muito bem escrito e se você quer uma visão próxima do que estava acontecendo naquele momento, é interessante que você leia assim Mary Barton. A minha edição é a edição da Record, né, que foi lançada há pouquinho tempo e ela tá muito boa, a tradução tá bem bacana. E outra coisa que eu gostei é que essa edição aqui, ela tem um prefácio que vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico, né, do qual a Elizabeth Gaskell vivia e no qual ela escreveu a história, porque eu acho que para compreender um livro desses é interessante que você saiba por que a autora está escrevendo sobre isso. E eu achei que foi muito legal da parte da editora colocar esse prefácio antes da história começar para que o leitor saiba o porquê, o como, onde, né, as coisas aconteceram. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha opinião sobre Mary Barton, da Elizabeth Gaskell. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam aqui embaixo. É super fácil e rápido. E a gente se vê no próximo vídeo.